Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro, onde vamos falar a respeito de comunicação e convivência, as 3 ferramentas para isso. Na aula passada, falamos um pouco a respeito de como convivência está diretamente relacionada a uma boa comunicação e demos para você algumas dicas básicas do que vem a ser a oratória, a comunicação não violenta e o storytelling. Como são 3 ferramentas que sempre foram utilizadas na história, mas que hoje, mais que nunca, para que a gente se diferencie no meio de tanto ruído, é necessário saber manejá-las bem. Hoje eu gostaria de começar contando para você uma historinha antiga, de origem indiana, mas que tem bastante significado. E é também um exemplo do que vem a ser o storytelling. Conta-se que havia um homem que vivia numa cidade e vivia muito descontente. Tudo ali o desagradava. A sua família, sua esposa, seus filhos. Desagradava-o a estrutura da cidade, a maneira como as pessoas se comportavam, a maneira como o cumprimentavam nas ruas, o comportamento dos seus amigos, dos conhecidos, dos desconhecidos, enfim, ele estava muito infeliz. Um dia disseram a esse homem que havia passado por ali, estava ainda na cidade, um grande viajante que já tinha rodado o mundo inteiro e que estava de passagem para aquela cidade e que continuaria sua viagem no dia seguinte. E ele teve uma grande ideia. Mas que rapidamente procura esse homem e pergunta a ele: meu caro, você que viajou tanto pelo mundo afora, você poderia me dizer se existe algum lugar que seja diferente dessa cidade onde eu vivo, uma cidade onde tudo seja perfeito, onde todas as famílias não sejam como as minhas, difíceis e complicadas, as famílias sejam maravilhosas, haja uma perfeita harmonia, onde os amigos sejam maravilhosos, sejam sempre agradáveis, onde tudo corra da maneira como a gente espera, onde todos na cidade se comportem de maneira simpática e que seja fácil conviver com as pessoas. Você conhece algum lugar assim? E o viajante pensa e diz a ele: sim, eu conheço um lugar bem parecido com esse. É um local que não fica muito distante daqui. Se você toma essa estrada que sai aqui pela praça central da sua cidade, e essa estrada você segue nela em frente por vários dias, você vai sair exatamente nessa cidade. Provavelmente o viajante brincava com ele ou qualquer coisa que o valha, mas o fato é que esse homem levou esse conselho totalmente a sério. Chegou em casa rapidamente, fez uma pequena trouxa com alguns dos seus objetos pessoais e nem se despediu de ninguém. Saiu rapidamente e foi na direção daquela estrada. Estava saturado daquela cidade, não suportava mais conviver com ninguém. E seguiu a sua estrada. E foi viajando dia e noite, dia e noite, dia e noite, e ansioso, já deve estar perto do local, porque ele disse que alguns dias eu chegaria nessa cidade maravilhosa. Um dia, depois de caminhar o dia inteiro, ele resolve se deitar para pernoitar mais uma vez e o dia seguinte prosseguir a sua caminhada em direção a essa sua cidade maravilhosa. E ele sempre tinha uma preocupação de colocar os seus sapatos virados para o lado que ele tinha que continuar caminhando, para que não se confundisse no dia seguinte. Ele faz isso, coloca os seus sapatos apontados na direção da estrada que ele deveria continuar caminhando e adormece. Só que passa por ali um viajante, brincalhão, vê aquele homem dormindo, vê os seus sapatos apontando para a estrada, resolve fazer uma brincadeira com ele. Pega os seus sapatos e vira na direção contrária, na direção do caminho de onde ele veio, e vai embora, gracejando e rindo, imaginando a reação do homem quando despertasse. Aquele homem, quando desperta, faz a sua pequena e frugal alimentação, se prepara para continuar a viagem, ele olha os seus sapatos e diz: bom, então eu tenho que prosseguir nessa direção. Exatamente a direção onde eu coloquei os meus sapatos. Não percebe que os sapatos tinham sido movidos. E veste os seus sapatos, calça os seus sapatos e continua caminhando sem saber a direção da cidade de onde ele viera. E caminha de novo todo aquele caminho que ele tinha feito, lá pelas tantas de longe ele vê a cidade, que é a sua mesmo, e já fica ansioso. Olha só, está chegando a cidade perfeita, como é parecida com a minha. Como eu falei com aquele homem, é bem parecida, só as pessoas devem ser diferentes. E aí ele foi chegando perto, ficando cada vez mais surpreso. Vejam só, que cidade maravilhosa, tão parecida com a minha, mas só que é diferente, aqui tudo é perfeito.
E aí ele entra sorridente pelas ruas por ter entrado na cidade perfeita. Cumprimenta sorridente as pessoas, todo mundo responde de maneira sorridente. E ele diz: veja só, isso é uma cidade perfeita mesmo, todos são tão simpáticos, todos são tão agradáveis. E vai passando, passa por amigos e conhecidos e desconhecidos e diz: olha, as pessoas são tão parecidas com as pessoas da minha cidade, só que são diferentes. Aqui todo mundo sorri para mim, todo mundo me cumprimenta alegremente. Que cidade maravilhosa! E aí ele vai até o local onde ficava a sua casa e havia uma casa lá parecidíssima com a sua. Ele diz: nossa, essa cidade é gêmea da minha mesmo, até minha casa é muito parecida com essa aqui. E ele entra pela porta e encontra sua mulher e seus filhos e diz: vejam só, tem uma mulher e tem filhos muito parecidos com o meu. E dá um grande sorriso e dá um abraço em todos eles. E a sua mulher e os seus filhos, surpresos de serem tratados daquela maneira, também sorriem, também o abraçam carinhosamente. Ele diz: que maravilha, veja só, aqui a minha família é perfeita, todos são tão carinhosos, tão acolhedores, e ele fica ali, muito feliz. E passa o resto da sua vida naquela cidade perfeita, que na verdade ele nunca chegou a perceber que era a sua cidade de partida, que nada havia mudado, senão ele mesmo. Essa que é uma história tão interessante, tão inspiradora, não é? Porque nos dá mil ideias. Uma boa história assim sempre evoca ideias profundas sobre a nossa própria vida. Ela nos mostra que muitas vezes não se trata simplesmente do que dizemos, dos conteúdos que transmitimos, mas daquilo que somos capazes de captar e de emitir para o meio, que vem de um monte de elementos que são mais do que simplesmente a palavra pronunciada. Ou seja, que a comunicação não é só simplesmente a palavra, é um conjunto de interações que fazemos com o meio, que quando são feitas de maneira adequada, podem trazer um resultado totalmente diferente daquilo que tínhamos antes. Ou seja, adequar a nossa interação com o meio é o objetivo dessa nossa conversa, dessas 3 ferramentas que são a oratória, a comunicação não violenta e o storytelling. Ajustar para que a nossa resposta ao meio e as nossas perguntas ao meio, a nossa interação, o nosso diálogo com o mundo seja o mais humano e o mais adequado possível, para que possamos ter também essa resposta desejada, a mais humana e a mais adequada que poderíamos receber. E essa é a ideia daquilo que estamos passando para vocês. Gostaria de mais uma vez chamar aqui a professora Heloísa Limeira e a professora Ana Beatriz Pignataro para falar um pouco sobre como os ensinamentos da filosofia podem aportar, tanto na oratória como na comunicação não violenta. Enfim, como é que a gente vai lidar com essas dificuldades, com esse medo, com essa timidez, insegurança, ansiedade, essa falta de objetividade, tudo isso que impede que a gente comunique com clareza diante de um público. Oratória é uma arte. É uma arte que eu não vou trabalhar um pedacinho de cada coisa, mas eu vou dar aqui dicas importantes que vão te ajudar no todo dessa arte. Tá? E a primeira delas, que parece ser muito simples, mas é muito profunda e prática, é aprenda a respirar. Respirar de verdade, respirar com diafragma, respirar fundo, buscar deixar essas emoções mais instintivas embaixo, buscar encontrar um pouco desse centro que nós precisamos para sair da superfície dessas tantas emoções, desses tantos ICs e desses pensamentos que ficam fazendo com que a gente saia e perca o foco do que eu vim fazer quando eu subo num palco, que é transmitir essa minha mensagem que vai fazer diferença para quem está na minha frente. Tá? Então, aprenda a respirar, não somente para lidar com o dragão daquela apresentação importante, daquela reunião que é crucial, mas com as pequenas lagartixas do dia a dia. Isso é muito importante. Os pequenos momentos de tensão, os pequenos momentos de timidez, de ansiedade. Aprenda a respirar. Respire com calma. Respire fundo. Busque concentrar. Busque tirar o foco desses pensamentos que não são aquilo que te mantém no centro. E esse centro, quando eu falo, para que ele não fique muito subjetivo, é o ponto onde ninguém pode te machucar, onde a crítica do outro não vai fazer tanta diferença assim.
a não ser que ela tenha um fundamento e que possa permitir que você cresça, se você alterar aquilo que a pessoa percebeu em você, que se for real. Então, esse ponto que tem a ver com esse centro que o orador precisa ter para poder comunicar com confiança, com autenticidade, com segurança, ele tem muito a ver com o segundo ponto, que vai além do respirar, que é a aceitação. Para eu poder falar bem, ou para eu poder ser uma grande oradora, eu chegar aqui, eu preciso saber que eu estou aqui. Então, eu preciso aceitar o ponto onde eu estou, e para isso eu preciso me conhecer. Por isso que é tão importante o processo de autoconhecimento dentro do processo da comunicação. E se conhecer, eu falo de uma forma bem objetiva dentro do seu processo de fala. Quando você fala, você tem muitos vícios de linguagem? Muito, né, e aí. Quando você fala rápido demais e as pessoas não entendem direito o que você está falando? Ou você tem aquele jeito esticado de falar que deixa as pessoas impacientes ao seu redor? Quando você fala, você sabe dar pausas? Como é a sua voz quando você fala? Como você organiza suas ideias? Você já começa direto no assunto e nem introduz e nem prepara as pessoas para a mensagem que você vai passar? Você tem boas argumentações, suas ideias são concatenadas? Você sabe concluir ou você simplesmente termina com, bom, pessoal, é isso aí, e termina com aqueles, é isso aí no vácuo? Você sabe organizar as suas ideias? Você tem clareza? Você sabe utilizar a sua voz? Você sabe envolver, passar confiança, passar uma entonação que envolva, que realmente chame a atenção das pessoas, que prenda a atenção das pessoas e não somente aquela coisa linear? E como você se movimenta? O que você faz com as suas mãos? Porque parece que a mão é algo que cria vida própria dentro do processo da comunicação. Ou então as pessoas simplesmente escondem as mãos porque não sabem o que fazer com elas, tá? Como você gesticula? Qual é a sua postura? Você consegue colocar o seu ombro no lugar, deixar seu peito aberto e você falar de uma forma que é receptiva? Você tem consciência da sua postura? Você fica torto, sua cabeça fica torta, você tem tensões na região do trato vocal? Então, é importante você saber responder essas perguntas. Caso você não saiba, que é muito comum, porque muitas vezes a gente tem todo esse medo, toda essa angústia para poder falar, mas nunca parou para pensar com consciência quem sou eu como oradora? Quem sou eu como orador? Então, você pode se filmar, fazer uma filmagem simples, para algumas pessoas é bem difícil, mas pode fazer esse exercício e tenta se ver de fora. Você faz uma filmagem de no mínimo 2, no máximo 3 minutos, para que não fique tão difícil de você fazer e também não tão curto que você não consiga se expressar de alguma forma. Escolhe qualquer tema, pode ser um hobby, pode ser sobre a sua profissão, e simplesmente coloca o seu celular, encosta ali na estante e permita-se ser filmado de corpo inteiro, sem muitas preocupações, um improviso, um preparo, uma palestra, não, um improviso. Depois você respira fundo, se for difícil se assistir, respira e tenta ver de fora. Tenta ter paciência com aquela pessoa que está na telinha na sua frente. Tenta ver assim, poxa vida, eu quero que esse ser humano melhore. Eu quero que ele comunique com mais leveza, com mais liberdade. E começa a analisar esses pontos que eu conversei com vocês. Sobre a sua mensagem, se tem introdução, desenvolvimento, conclusão, sobre a sua voz, se é clara, se tem boa dicção, se tem um bom vocabulário, se tem vícios de linguagem, se faz pausas, se é muito linear, e sua expressão corporal, se ela transmite segurança ou o que ela transmite. Quando você começa a se ver de uma forma mais objetiva, eu diria, aprenda a se aceitar sem excesso de autocobrança, porque esse também é um ponto que trava muito o nosso processo, eu não diria somente na comunicação. Como eu falei, assim na oratória como na vida, então eu diria assim na vida. Tá? Trava demais o nosso processo de comunicação, essa meia-culpa, máxima-culpa, esse constante autoflagelo diante de qualquer situação que não seja perfeita. Então, esse perfeccionismo você vai mandar para lá.
e vai trocar esse perfeccionismo que te trava por um senso de aperfeiçoamento, que é o caminhar da evolução de todo ser humano, né? E que se eu visse de fora eu ia ter paciência, teria amor com outro ser humano. Então veja-se de fora e permita você se aceitar para poder crescer a partir daí. Então eu diria que respire para encontrar um centro onde as pessoas não podem te atingir e que você, a partir dali, encontre a força para transmitir a sua ideia, para ser canal. E aceitação de onde você está para que, a partir daí, você possa crescer. Isso é muito importante. E outro elemento fundamental, se você tem o medo como uma trava, o medo ele não é um sinal de pare. É muito importante vocês perceberem isso. O medo é um sinal de luz amarela, de atenção, tem algo ali. Lembra da frase de Jung? Onde seu medo estiver, aí está a sua tarefa. Tarefa, meu caro, é ação. Aí a gente tem que saber fazer. Porque não tem como você melhorar em qualquer arte. Eu falei para vocês que oratória é uma arte, eu não falei? Não tem como você melhorar em qualquer arte se não for fazendo e fazendo e fazendo e fazendo mais uma vez novamente de novo. É assim, não tem jeito. Aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, ela é fantástica falando, como eu admiro esse ser humano, parece que nasceu falando. Ela não nasceu falando, ele não nasceu falando, eles praticaram, e muito. Então você tem que botar o pezinho no chão, depois dessa aceitação de você como orador, e falar assim, agora eu vou praticar, porque o céu não vai abrir, de repente vai cair o orador perfeito ali, não vai. É prática, é fazer e fazer e fazer. Eu estava há pouco tempo ministrando uma palestra num evento em outro estado, eu sou de Brasília, eu vos falo aqui de Brasília, e um jovenzinho me perguntou ao final da palestra como é que fazia para vencer o medo. Eu falei, você tem que falar, você tem que subir no palco e falar várias vezes. E vai saber que a primeira vez você pode vir tremendo todo, e o microfone tremendo, e as pernas tremendo, e tendo branco, mas você vai falar. E depois que você falar, você não vai ficar remoendo o que você fez de errado, não. Você vai ficar feliz porque você conseguiu subir no palco. E assim, novamente, vai chegar e falar, e vai se corrigir, falar um pouquinho melhor. E falar, e falar, e falar. Não tem jeito. Você melhora com a prática. Você melhora com a prática. Melhora com a prática. Pegaram? É isso daí. Só que você pode acelerar esse processo da prática que vai te dar confiança, que é estar bem preparado. Então, não espera somente você ter a oportunidade de falar, chega lá e falar. Nem sempre a nossa fala depende de um improviso. Eu diria para vocês que até o improviso tem preparo. Quem conhece, quem trabalha com teatro de improviso, às vezes a gente pega aquele pessoal no começo de carreira e eles já improvisavam, já eram divertidos, mas depois de vários anos percebemos como refinou aquele processo de fazer improviso, só que com mais velocidade, com mais consciência, porque há técnica também para improviso, só que esse não é o assunto de agora, tem mais sobre isso no nosso curso. Mas falando sobre essa questão de você praticar e estar preparado, sim, você tem que se preparar, você tem que fazer uma agenda com tempo real nas suas mãos, que você tem para poder fazer aquela apresentação. Então, tanto tempo de pesquisa, tanto tempo de escrever o seu discurso, de transformá-lo num eixo lógico ali de tópicos ou bullet points, você pegar aquilo e fazer o seu slide, não depender só do seu slide. Eu não começo geralmente uma apresentação só pelo slide, eu começo pela construção das ideias. O slide é um apoio para o público e não para mim, tá? É importante a gente saber disso, e aí os slides ficam muito mais interessantes quando eu trabalho dessa forma. E praticar. Eu vejo que, às vezes, as pessoas elas pensam que estar preparado é você imprimir os seus slides e ficar lendo aquilo mentalmente diversas vezes. Vou te contar algo importante. Tem uma parte do nosso cérebro que cuida da nossa fala e outro que está responsável pela nossa leitura. E são partes separadas. Se eu só li e li e li o meu material, não necessariamente eu pratiquei. Porque quando eu for subir no palco para poder falar, vai ter sempre a sensação de que é a primeira vez. E vai estar sendo a primeira vez, porque eu não uni as duas partes do meu cérebro para poder, antes, para poder certificar que vai sair da melhor forma. Eu, muitas vezes, escrevo a minha apresentação falando.
porque escrever para os ouvidos é diferente de escrever para os olhos. A percepção é diferente. O ouvido ele exige uma dinâmica maior, uma velocidade maior do que a capacidade que eu posso ter de explicar com mais detalhes para os olhos. Tá? Então é importante eu saber disso. Eu tenho que ter um tempo também para praticar falando. E esse praticar falando pode até ser... Eu gosto muito de praticar na frente do espelho, porque eu apontei para lá, porque no meu estúdio tem um espelho bem ali, e eu olhei para ele. Então, eu gosto muito de praticar na frente do espelho, se vira nos 30, né? Ali você já se aceita, já erra, já conserta. E também depois eu gosto de gravar e assistir. Eu gosto de falar para diferentes públicos, ou para falar para pessoas antes de me apresentar aquele tema, pedir para algum amigo falar o que ele achou, se tem algo que poderia melhorar. Então, a prática, junto a um bom preparo, vai te ajudar demais a se sentir mais confiante, porque você sabe que consegue fazer isso diante do público. Né? E eu terminaria essas dicas aqui, que já pode te ajudar bastante. Não esqueça de fazer um checklist de tudo que é necessário. Isso não é a última dica, não. Tá? Isso é uma lembrança, porque sempre é importante. Já que você vai trabalhar a sua imaginação e não a sua fantasia, naquela ansiedade do e se, trabalhe a imaginação fechando os olhos e se imaginando fazendo a apresentação perfeita, desde a sua respiração, da sua postura, de tudo que você precisa, com quem você precisa falar, a roupa que você vai vestir, tudo. E faz aquele checklist e vai ticando cada coisa, para você ter certeza de que, poxa, você previu a maioria das coisas, porque mesmo com todo esse preparo, ainda existem os imprevistos. E aí eu termino com um ponto que geralmente não tem como a gente se preparar muito, que é o momento das perguntas, que eu vejo que sempre traz muita atenção para as pessoas. E quando eu abri para perguntas, até então a minha fala era ambiente conhecido, quando eu disse para o pessoal, olha, eu vou abrir para perguntas ao final. E agora? Né? Eu diria assim, primeiro, ninguém sabe 100% de qualquer coisa. Sempre vai ter algo que talvez a gente não saiba sobre o tema. Mas dá para eu me sair melhor dessa situação das perguntas se eu defino bem o âmbito que eu vou abordar. Por exemplo, um tema que muita gente já falou, já escreveu, já fez teatro, poesia, música, é o amor. Eu posso escolher falar sobre o amor numa visão filosófica. Mas o tema é amplo, não é? É muito amplo. Todo mundo aqui já teve uma conversinha de bar sobre o amor, ou já leu um romance sobre o amor, já leu um tema filosófico sobre o amor, viu uma palestra. Eu posso definir com clareza na minha introdução. Fala para o pessoal, olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é o amor, uma visão filosófica. Mas justamente por esse tema ser tão amplo, que eu tenho certeza que vocês aqui de alguma forma já leram ou conversaram sobre esse tema, eu resolvi trabalhar em cima de 2 autores. Khalil Gibran, no seu livro O Profeta, que é tão inspirador e tão bonito, e Platão, no seu livro O Banquete. Então, dentro dessas ideias, eu vou buscar explanar da melhor maneira possível para que vocês possam levar o amor para a prática do dia a dia de cada um. Fiz essa introdução, opa, agora eu já me preparei melhor. E quando chegar no momento que eu vou abrir para as perguntas, eu retomo, eu falo, olha pessoal, agora eu vou abrir para perguntas, mas como eu disse antes para vocês, o foco da nossa conversa de hoje é o amor na visão de Gibran e de Platão. E quando alguém faz uma pergunta fora, não, porque Schopenhauer fala sobre isso, eu falo, olha, muito interessante, mas como a gente focou mais nesses 2 autores, eu vou pegar seu contato e eu converso melhor com você sobre isso depois, ou eu trago essa resposta depois, percebe? Isso te ajuda bastante. E você pode falar, não sei. Não, só que não fala simplesmente um não sei, né? Fala um não sei, com um pouco mais de refinamento. Fala, olha, eu não tenho essa resposta agora, mas eu vou pegar o seu contato, ou a gente conversa um pouquinho melhor depois, para que eu possa encontrar essa resposta para você nos meus materiais. Então, essas são algumas dicas para que você aprenda a lidar um pouco mais com essas travas que te dificultam subir no palco e falar em público. Então, aprenda a respirar.
Se conheça para ter aceitação de você, sem meia culpa, máxima culpa, que você tenha amor por você nesse processo de se construir como orador, que você pratique, mas que nessa prática esteja bem preparado, e lembre que falar também é praticar. Faça um checklist com todos os detalhes, e saiba que mesmo assim pode ter imprevistos, e no momento das perguntas, saiba lidar com os momentos de que eu não sei. Saiba dizer não sei também. Eu espero que tenha te ajudado um pouquinho aí sobre como lidar com essas dificuldades para que vocês possam colocar a sua voz com liberdade, com segurança, para que faça diferença nesse mundo. Bom, na nossa aula passada, na segunda-feira, nós falamos sobre esse ponto de onde origina a violência, que é colocar a culpa nos demais pelo que nós sentimos, pelas nossas expectativas, por aquilo que nós necessitávamos e não foi atendido. Então, quando eu acho que o outro é o culpado por isso, aí nasce todo o processo da violência e da agressividade. E nessa aula, então, eu queria comentar com vocês, como a Lúcia nos propôs, uma das ideias filosóficas que, para mim, são uma das grandes chaves nessa ideia da comunicação não violenta, que é uma ideia que nós podemos trazer lá dos filósofos estoicos, que dizem o seguinte: tudo aquilo que nós sentimos, a maneira como nós vemos a vida, interpretamos a vida, a dor das nossas experiências, ela não é própria da experiência em si. Ela é própria da maneira como nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor. Essa é uma ideia muito interessante que eu queria comentar com vocês, e eu diria assim, muito libertadora também. Epíteto, que era um desses filósofos estoicos, por exemplo, dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela forma como as veem. Ou seja, não são as pessoas, não são as coisas, não são os acontecimentos que geram os nossos estados interiores. É a maneira como nós estamos optando olhar para essas coisas e deixarmos ou não elas terem poder sobre nós. Eu digo que essa é uma ideia muito libertadora, porque se eu percebo que as coisas que eu sinto são dessa forma, é a maneira como eu escolho ver as experiências, então a culpa deixa de ser da outra pessoa. Isso rompe aquele ponto que a gente comentava, que é justamente a raiz, onde inicia e onde origina todo esse processo da violência na linguagem e todos os outros tipos de violência também. Então, eu sei que pode parecer uma ideia, às vezes, difícil para nós concebermos, porque a gente está muito acostumado, tanto na nossa linguagem como na nossa forma de pensar, a gente está muito acostumado a achar que tudo aquilo que eu sinto, o que acontece de errado, de mal, sempre procurar um tipo de culpado para as coisas. Então, a gente está muito acostumado a falar na nossa linguagem, por exemplo: eu estou triste pelo que você fez, eu me sinto angustiado pelo que você me disse, eu estou assim, o assado porque choveu, porque fez sol, porque está calor, porque está frio. Ou seja, a gente está muito acostumado, tanto no pensamento como na nossa linguagem, no processo da comunicação, a sempre estar atribuindo a causas externas aquilo que nós vivenciamos dentro. E essa ideia que nós estamos colocando, que é uma ideia estoica, e que Marshall utiliza também no processo da comunicação não violenta, é o oposto de tudo isso que nós estamos habituados. Mas faça um exercício de pensar assim um pouco. Alguns dias, hoje, pense dessa forma, que tudo aquilo que você sente é responsabilidade sua. É a maneira como você está escolhendo olhar para as experiências. E experimente mudar essa forma. Tentar, pelo menos, mudar essa forma. Vocês vão ver que é um dos conceitos, uma das ideias mais libertadoras que a gente pode aplicar no momento da convivência. Porque se eu acho que a culpa do que eu sinto é do outro, vocês concordam que não tem muita coisa que eu possa fazer? Não tem nada que eu possa fazer, porque eu não posso mudar outra pessoa, na verdade. Agora, se eu começo a refletir e perceber onde é que está a causa do que eu estou sentindo, e que ela está na maneira como eu estou olhando para a vida, como eu estou olhando para as experiências, como eu estou olhando para aquela pessoa, então eu posso encontrar uma forma de mudar. Em outras palavras, depende de mim, não depende do outro. Eu não preciso ser um escravo das circunstâncias, eu não preciso ser um escravo de como as pessoas falam, como me olham, como reagem. Não, eu posso determinar a minha própria vida e a minha própria felicidade, inclusive. Eu não preciso ser um escravo. Uma pessoa ela é escrava quando ela depende dos demais para ser feliz. E ela é livre quando ela percebe que a felicidade é um posicionamento que ela tem diante da vida.
Ou seja, ela deveria ser capaz, todos nós deveríamos ser capazes de falar assim, eu sou feliz. Por quê? Porque eu quero. Porque depende de mim. Porque não depende dos demais. Isso seria realmente uma maturidade, um ser humano maduro. Aquele que sabe que é livre e que, portanto, é responsável pela sua própria felicidade ou pela sua própria infelicidade também. Na prática, vamos pensar assim. Uma pessoa me ofende e eu fico triste. Qual que é a tendência nossa? Falar assim, eu estou triste por causa de fulano, pelo que fulano disse. O que seria mudar essa forma? O que seria mudar essa lógica? Seria procurar realmente a causa. Por que eu de fato fiquei triste? Com o que essa pessoa falou. Aí a gente vai começar a observar. Não, eu tinha expectativa que ela tivesse essa visão sobre mim. Quem tinha expectativa? Eu. Bom, às vezes eu fiquei triste porque é muito importante para mim a maneira como as pessoas me veem. Não aquilo que eu sou, mas a maneira como as pessoas me veem. Então percebem que é uma causa dentro de mim, não fora. Não é culpa da pessoa. É a maneira como eu estou dando uma importância demais a elementos que talvez não tenham tanta importância assim. Às vezes eu estou muito triste porque eu tenho um orgulho ferido. Eu sou muito orgulhoso. Então quando falam tal coisa de mim, a primeira coisa que me vem à mente é assim, quem você pensa que é para falar sobre isso? E você, com tais coisas e com seus defeitos? Isso é um sinal do nosso orgulho, por exemplo. Então a grande pergunta é, por que eu deixo essa ofensa, esse comentário, ter poder sobre mim? O que a pessoa vai falar eu não posso ter controle, mas se isso vai ter poder ou não sobre mim, eu tenho algum tipo de controle. Então, o que a comunicação não violenta propõe é que tudo bem, as pessoas, elas podem ser até o estímulo do que nós sentimos, elas podem estimular, são a faísca, muitas vezes, dos nossos sentimentos, mas nunca, jamais, a gente poderia ver a pessoa como a causa. A causa somos sempre nós mesmos. A causa são as nossas necessidades, a maneira como nós estamos olhando para as experiências que estão ao nosso redor. E se nós percebemos isso, de fato, nós finalizamos com todo o processo da violência. A culpa não é o outro. Tem um posicionamento meu que está gerando aquele tipo de sentimento, seja angústia, seja tristeza, seja qualquer outro tipo de sentimento. Então, se nós fazemos isso, podemos, inclusive, conhecer muito mais a nós mesmos. Se fazemos esse exercício de olhar para dentro e não para fora, então a vida, a convivência, ela pode se tornar um grande espelho para nós, um grande espelho que, ao me relacionar com a pessoa, dependendo do que eu sinto, eu posso olhar para dentro e começar a perceber o que eu penso, qual é a visão que eu tenho da vida, como eu estou me posicionando diante da vida que está gerando esse sentimento, de tal maneira que a convivência se torna uma maneira de autoconhecimento, e por isso que ela, inclusive, é essencial. Uma pessoa que não convive com outras pessoas, ela não pode conhecer ela mesma, porque ela não tem espelho. O problema é, normalmente quando eu estou diante de um espelho, eu não gosto da imagem, tá? Da minha imagem, o que eu tenho que fazer? Mudar em mim, para que o espelho possa refletir bem, algo diferente, algo que mude no reflexo. Só que com a convivência, a gente parece que quer fazer o contrário. Eu não gosto da imagem que a vida está me mostrando, conflitos, sentimentos negativos, críticas, julgamentos morais, por exemplo. Então, o que eu quero fazer? Com a vida eu quero fazer o contrário, eu quero mudar as pessoas, a vida, a convivência e não a mim mesmo. E tem que ser esse mesmo processo. Por isso que nós podemos aprender muito, muito, muito demais com a convivência. E eu poderia então, sabendo então que eu sou livre e que eu posso sim, eu sentir responsável pelas coisas que eu sinto e ver isso não como um peso, mas como uma liberdade, eu posso então buscar mudar o ângulo, como eu estou tentando observar as experiências. Isso que os estoicos estão nos ensinando. Tudo depende do ângulo como nós estamos olhando, do ângulo como nós estamos observando as coisas. E assim como um bom fotógrafo, por exemplo, quando ele vai tirar uma foto, ele não procura exatamente esse ângulo assim mais bonito, onde tem uma luz que bate de tal maneira, onde ele faz um enquadramento perfeito, e aí ele tira aquela fotografia que às vezes a gente estava olhando aquela mesma paisagem e não tinha visto tanta beleza assim, como na fotografia que a pessoa conseguiu tirar. Não é exatamente dessa forma, porque tem uma certa arte, uma certa inteligência nisso, em procurar o ângulo mais bonito. Não é criar algo que não existe, é procurar o ângulo correto de podermos enxergar e que produz os estados mais positivos e que mais fazem bem para o ser humano, tanto para nós quanto para as outras pessoas, que comunique mais beleza, assim como o bom fotógrafo. É exatamente isso que a gente teria que aprender a fazer com as nossas experiências, encontrar esse ângulo, onde tem mais beleza, onde tem mais profundidade, onde eu posso escolher o melhor posicionamento que eu quero ter diante das coisas que me acontecem.
Então, se uma pessoa me critica, se uma pessoa me fala algo que me ofende, que soa para mim como uma crítica, bom, qual ângulo que eu posso observar essas coisas e que seria um melhor ângulo e que não me produzem esse tipo de sentimento? Eu posso encontrar essas formas. Havia um filósofo que dizia, olha, que uma vez chegaram para ele falando assim, fulano falou tal coisa de você. E ele falou assim, é? Porque não me conhece direito. Se conhecesse, seria de tanta coisa a mais. Essa é uma forma de podermos olhar para as experiências. Sem sentimento de orgulho ferido. Por quê? Porque aceitamos a nós mesmos. E se a pessoa falar o que não é verdadeiro, bom, não é verdadeiro, porque eu vou deixar esse elemento entrar em mim e ter poder sobre mim. Eu deixar essas coisas me afetarem é uma escolha minha, é uma responsabilidade minha, não é uma responsabilidade da outra pessoa. Assim como eu não posso ser responsável pela felicidade do outro, uma outra pessoa também não pode ser responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. Esse, para mim, é um dos conceitos mais libertadores, como eu disse para vocês, que a gente pode encontrar. E se a gente faz isso, então, se a gente pode começar a fazer isso como um exercício, que é o que eu proponho para vocês como um exercício durante essa semana, que pode ser aplicado o tempo todo, porque nós temos convivência o tempo todo com os demais, observar a nossa responsabilidade pelo que nós sentimos. Se fazemos isso, então paramos de culpar a outra pessoa e podemos, aí sim, que é o objetivo da comunicação não violenta, se eu não culpo a pessoa, eu posso então entendê-la. Entender que por trás do que ela fala, que às vezes pode soar como uma crítica, como um julgamento para nós, tem algo que ela observa, tem algo que ela sente, e tem algo que eu poderia também fazer para contribuir com a vida daquela outra pessoa. Mas eu só posso perceber isso se eu não culpo ela pelo que eu sinto. Esse é um ponto muito importante. Se eu quero compreender uma pessoa como ela é, o objetivo disso que nós estamos falando, o objetivo das nossas aulas e o objetivo da comunicação não violenta é entender a pessoa como ela é, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de culpá-lo. É esse processo que nós estamos falando aqui. E se eu compreendo a pessoa como ela esse processo para nós não é só para não ter conflitos. À medida que eu compreendo cada pessoa como ela é, eu me torno mais profundo. E eu me torno mais sábio também, que é o nosso objetivo como seres humanos. Um pouco mais de profundidade, um pouco mais de sabedoria. Cada pessoa que eu compreendo, eu consigo me tornar um pouco mais sábio. Eu consigo me tornar um pouco mais profundo. Então esse processo para a gente de compreender as pessoas como elas são, vai muito além de tirar os conflitos da vida. Significa nos tornarmos um pouco mais sábios também. Bom, sobre isso, há um artigo muito bonito de um filósofo, de um pensador chamado Sirihan. Eu não vou poder comentar muitos detalhes dele com vocês agora, mas há um artigo muito bonito dele que fala sobre isso, sobre a sabedoria que nós adquirimos ao compreender o ponto de vista das outras pessoas, que é algo muito belo e muito interessante. E só um pequeno detalhe que eu queria comentar com vocês sobre o que ele diz. Ele fala o seguinte, que essa nossa dificuldade em compreender as outras pessoas, o ponto de vista que cada um tem, quando é diferente do nosso, não é tanto por maldade nossa, não é porque a gente não quer, não é porque nós somos maldosos, é muito mais por uma falta de imaginação. A gente tem muita dificuldade de imaginar. Essa é uma ferramenta que nós precisaríamos desenvolver muito, a capacidade de imaginar como o outro pensa, o que ele necessita, como eu posso contribuir com ele. Nós temos muita dificuldade de imaginação. E é principalmente nesse processo da imaginação que eu considero que é muito útil essas ferramentas da comunicação não violenta que nós estamos falando, para nos ajudar, nos estimular a imaginar. Imaginar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, de tal maneira que eu possa favorecer e fazer com que brote naturalmente a compreensão, tanto minha pelas pessoas, quanto eu também compreender as pessoas exatamente como elas são. Então, esse processo da comunicação não violenta, através de algumas das suas componentes, que é o que eu gostaria de mostrar para vocês, inclusive, na próxima aula, na nossa sexta-feira, queria mostrar para vocês exatamente isso, como que é esse processo da comunicação, que se baseia em 4 componentes, que nos ajudam a nos expressar melhor de maneira que as pessoas nos entendam, e ajuda também a compreender o que os outros estão expressando, quando nós colocamos o foco, a luz da nossa consciência, não como o bêbado, lá do nosso exemplo, nos locais onde ele jamais tem chance de encontrar, mas quando a gente coloca a luz da nossa consciência nesses 4 componentes e nesses 4 fatores. Então, eu queria apresentar para vocês na nossa próxima aula quais são essas 4 componentes, quais são esses 4 fatores da comunicação não violenta. Então, espero vocês no nosso próximo encontro. E aí está uma bela explicação a respeito do que a oratória e a comunicação não violenta podem fazer por nós.
Em relação ao storytelling, eu gostaria de contar para vocês uma nova historinha. Uma história que pertence ao conjunto de histórias da Índia antiga, que conta que havia um rei, que tinha 3 filhos, 3 crianças, e essas 3 crianças herdariam o trono. Ele se preocupava muito porque ele era um rei muito justo, queria que seus sucessores fossem também justos. Então ele se preocupa em dar uma boa educação àqueles 3 meninos que eram seus filhos. Só que os meninos não gostavam de qualquer tipo de aula, qualquer tipo de instrução, eram muito rebeldes a qualquer estilo de ensinamento tradicional. E ele fica muito preocupado com aquilo porque seus filhos não poderiam ser ignorantes. Ele chama todos os sábios do reino, conta o seu problema e pergunta: quem de vocês está apto a educar os meus 3 filhos, os 3 príncipes que herdarão o reino? Havia um ancião chamado Vishnu Sharma que diz: eu, majestade, eu posso fazer isso. Confie em mim. Me dê o tempo necessário que eu te entregarei os teus 3 filhos perfeitamente educados. Ah, que ótimo, que maravilha, confio plenamente em você. E assim foi feito. Vishnu Sharma, no outro dia, chega no reino e vê que as 3 crianças estavam brincando e tinham sentado debaixo de uma árvore. Aí ele chega ali com um ar, já era um senhor, né? Com uma bengalinha, com um ar muito cansado e diz: nossa, mas hoje faz tanto calor, eu estou tão cansado dessa longa e poeirenta caminhada. Será que eu poderia me sentar ao lado de vocês, meus jovens? E os meninos, claro, pode sentar sem nenhum problema. E ele vai, se senta à sombra e começa: ah, esse dia tão belo! Me lembro o dia em que aquele príncipe partiu para uma cavalgada e no meio do caminho ele entra numa história envolvente, maravilhosa, fantástica. E quando chega no ápice da história, os príncipes estão eletrizados, nem piscam querendo saber o resto. Quando chega no ápice da história, ele diz: ah, mas já vai ficando tarde. Eu ainda estou longe da minha casa, tenho que continuar caminhando, senão eu não chego antes de anoitecer. Sinto muito, mas eu tenho que partir agora. E os meninos: como assim? Não vai contar o resto da história? Ele diz: ah, vocês estão interessados no resto da história? Olha, eu passarei por aqui amanhã nesse mesmo horário. Se vocês quiserem, amanhã eu posso me sentar um pouco e terminar de contar essa história. E os meninos, mais que automaticamente: queremos, claro que queremos. No dia seguinte estavam os 3 lá, ansiosos, esperando o ancião para contar para eles a história. Aí Vishnu Sharma chega, faz a mesma coisa, senta-se e começa a contar a história. Ele termina aquela história e automaticamente emenda outra, porque esse príncipe me lembrou aquele outro jovem que não era um príncipe, mas que vivia num lugar distante e que era um caçador e que um dia lhe apareceu um animal. Emenda uma outra história maravilhosa e leva essa outra história até o seu ápice. Quando chega no ápice da história: ah, eu estou muito cansado, eu sinto muito, mas agora eu tenho que prosseguir caminho. Já vem vindo a noite, senão eu vou chegar tarde demais à minha casa. E os príncipes desesperados: e o resto da história? E ele: ah, vocês querem saber? Amanhã estarei aqui novamente, passando por aqui. Se vocês estiverem aqui, eu conto o resto. E no dia seguinte ele faz a mesma coisa. Termina uma história, emenda outra. E no dia seguinte a mesma coisa. Termina uma história, emenda outra. Sempre histórias com conteúdo moral elevado, com ensinamentos elevados de vida, aquilo que na Índia se chama de gênero Niti Shastra, a instrução útil, aquela instrução que é formadora de caráter, que alimenta os bons sentimentos, os bons pensamentos no homem, a boa conduta. E de tal maneira ele fez por 1000 tardes, 1001 tardes. E quando ele terminou de fazer a sua peregrinação por 1001 tardes, os 3 príncipes estavam educados. Foram quase 3 anos de histórias. Vocês podem dizer: mas 1001, isso tem a ver com as 1001 noites? Tem a ver. A tradição das 1001 noites árabe veio da Índia e do mundo árabe entrou na Europa medieval. Muitas histórias foram simplesmente tomando uma nova roupagem cultural, mas vêm da Índia e se tornam histórias no mundo árabe e se tornam depois histórias na Europa medieval. É uma mesma fonte, a Índia é uma fonte riquíssima de histórias. E então, esse Vishnu Sharma entrega os 3 príncipes ao rei, totalmente educados e prontos para herdarem aquele trono, através de histórias, de instruções úteis. E isso é a base do que na Índia eles consideravam como uma educação eficaz.
Por quê? As histórias elas podem trazer dentro de si todos os elementos que uma aula traz, que uma palestra traz. Se for bem criada, se for bem transformada, uma história traz conteúdos altamente educativos. E uma história você dificilmente esquece. Como eu falava, a Branca de Neve é abandonada na floresta e o caçador, o que o caçador fez? Não me lembro. Não acontece isso. Se você lembra do primeiro argumento, você lembra da história inteira. Você vai até o final. E essa narrativa te acompanha, dificilmente você vai esquecê-la. E ela vai ser sempre um ensinamento moral para você. Portanto, usar a confecção de histórias para transmitir um conteúdo em paralelo com a sua aula, em paralelo com a sua palestra, é uma técnica maravilhosa que nós vamos ter oportunidade de abordar um pouco mais. Bom, hoje ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, teremos uma pequena dica, um aspecto de como desenvolver, uma demonstração de como desenvolver bem a oratória, a comunicação não violenta e o storytelling. E uma demonstração de como isso pode enriquecer a nossa capacidade de comunicação. Eu sei que alguns já estão perguntando, já têm escrito para nós e perguntado se vai haver um curso sobre isso. Sim, faremos um curso sobre essas 3 ferramentas, que são a oratória, a comunicação não violenta e o storytelling, e teremos oportunidade de falar um pouco mais a respeito dessa iniciativa no nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês.